Pode começar. Bom, pessoal, essa aula, né, era aquela que eu já a gente devia ter tido lá no começo, mas, enfim, ela tinha desaparecido e eu resgatei essa aula num Dropbox antigo meu. E eu fiz uma vasta, assim, busca disso. Eu estudei bastante, busquei muitas informações da história para a gente conseguir compreender o nosso modo de tratar os animais, né? Do porquê que são poucas as pessoas que conseguem compreender e ter o amor e o carinho com os animais, né? Então, me deparei com algumas teses, né, de doutorado, mas muitas pessoas não vão estar aqui porque nossa, é uma catância histórica assim gigantesca, mas eu tentei trazer um pouquinho da pincelada do porquê a gente conseguir entender a nossa relação com os animais, né? E o que isso tem a ver com a história, o que isso tem a ver com o espiritismo, como isso é visto dentro das religiões. Então, é basicamente sobre isso essa aula, né? Pode passar, João. Bom, a gente tem registros de uma relação com os animais desde os homens das cavernas, né? Que quando os homens, os primeiros hominídeos, né? Eles caçavam, então eles eram nômades. Então, assim, os animais eles eram um principal meio de subsistência, né? Dos primórdios da humanidade. Pode passar. Bom, e aí, o que acontecia, né? Inicialmente, né, aonde essas populações caçavam, os animais se extinguiam, então a gente mudava de local para caçar outros, né? E assim a gente ia dando tempo, né, dos animais conseguirem se reproduzir, voltarem a sobreviver naquele ambiente, enquanto nós, homens, estávamos em outros, enfim. Então, a gente vivia assim nos nossos primórdios. Aí, o que aconteceu? Teve uma mudança climática no planeta. Então, assim, a gente já não conseguia ter esse modo de vida. A gente precisava conseguir uma manutenção desses animais, porque não dava-se mais para ser nômades. Então, a gente não conseguia mais ocupar variados espaços dentro do nosso território. E por isso a gente começou ao processo de domesticação dos animais, né? Principalmente para alimentação. Então, era esse o nosso foco. Pode passar, João. Então, foi mais ou menos há 9.000 anos atrás que a gente começou a ter uma relação próxima aos animais. Pode passar. Os primeiros vestígios, né, dos animais, a gente tem as ovelhas, porque além de oferecer carne, ele também lã, né? Então, oferece vestimenta, né? Aí, mais tarde, a gente tem a domesticação dos bovinos, né? Dos cavalos, suínos, caprinos. Então, assim, esse é um processo bem antigo de domesticação desses animais, e eles estão convivendo conosco próximo a milhares de anos. Pode passar. Então, a gente tem uma relação com os animais de muito tempo. Muito maior a nossa relação com esses animais domésticos, como com ovelhas, com gado, com porco, do que com os nossos pets, né? Então, essa relação ela vem antes, né? Principalmente por conta da domesticação que a gente passou a fazer para poder nos manter, né? Com a carne e o alimento. Pode passar. Então, assim, a partir disso, né, a partir dessa questão da domesticação dos animais, a gente passou a ter deixamos de ser nômades e começamos a conviver em sociedade. E a partir daí vieram os pensadores e os filósofos. E o porquê que eles são tão importantes, né? Os filósofos, e isso acontece até hoje, não é só naquela sociedade antiga, na Grécia antiga, né, e naquela sociedade já extinta. Até hoje, os filósofos, eles ditam a maneira com que uma sociedade pensa e que uma sociedade age. Então, formas de grupo agirem, por exemplo, estão dentro de pensamentos e de doutrinas de alguns filósofos. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir entender
e saber a responsabilidade, né, dessas pessoas frente à humanidade, frente aos animais. Pode passar. Um dos primeiros que a gente tem, os primeiros pensadores, né, a gente tem Platão, que ele diz que não se podia matar outros homens, né, que se causava as fúrias de deuses, mas enquanto podia matar animais que não tinha nenhum problema. Então, era essa mais ou menos a sua ligação e o seu conceito com os animais. Pode passar. Depois a gente tem, né, que foi aluno de Platão, né, o Aristóteles, ele dizia que os animais eles não estavam, né, na mesma escala dos homens, né, que eles seriam apenas instrumento da satisfação humana. Na verdade, Aristóteles ele tem o início do pensamento sobre evolução, né? Então, atualmente a gente sabe que os animais não estão no mesmo nível evolutivo que o nosso, né? Estamos em escalas evolutivas diferentes, não exatamente no sentido que Platão dizia, mas a gente pode trazer ele como um precursor disso, dessa questão evolutiva, né, do espírito. Pode passar. Ele diz, né, que a família se formou se formou da mulher e que o boi ele foi feito para agradar aos pobres. É basicamente isso assim que ele falava. Pode passar. Bom, mas assim, apesar da gente ter essa negativa em relação aos animais, desde os primeiros pensadores, né, foram eles que trouxeram a noção de alma para a gente. Então, eles foram os primeiros a dizer essa questão da alma racional, de trazer isso ao ser humano, né, que até então não existia. A sociedade em que eles viviam era uma sociedade que vivia basicamente em função de agradar aos deuses, né? Então, tudo eles acreditavam que era em função dos deuses, mas eles não acreditavam nessa questão humana. E Platão e Aristóteles trouxeram isso, né? Da razão voltada para a nossa alma. Pode passar. Na Roma antiga também tinha-se isso, né? Os animais eles eram jogados, né, no Coliseu, nos grandes eventos, nos circos de Roma, né, onde se alimentavam dos prisioneiros, enfim. Então eram espetáculos, né? Esses animais eles eram capturados e eles faziam parte de espetáculos. Então também não se tinha muita noção e muito cuidado com os animais. Mas pode passar, João. Foi na antiga Roma que teve o primeiro o primeiro tratado dizendo que os animais dizendo que animal não é coisa. Foi isso? Nossa, gente, vocês me desculpem que as crianças estão gritando. Mudança da legislação. Isso, na verdade, assim, não é isso, é que pulou ali embaixo. Então, assim, essa questão da gente tratar os animais como coisa, ela é desde a Grécia Antiga até a atualidade. Então, assim, essa reportagem, se eu não me engano, ela é de 2017, uma coisa super nova, e que foi agora, foi a primeira vez que os animais estão sendo tratados como seres sencientes. Então, desde aquela época, desde 5.000 anos atrás, que a gente tem as comunidades, né, egípcias, então os animais são tratados como coisas. E só agora, perante a lei, a gente tem os animais como seres sencientes. E mesmo assim, isso não faz a gente mudar os nossos pensamentos e a forma de tratá-los, né? Faz a gente fazer isso em relação aos nossos pets. Mas em relação a, por exemplo, animais de corte, continua a mesma coisa. Pode passar. A gente tem na Bíblia, né? A Bíblia ela traz alguns conceitos contraditórios, né? Primeiro, ela fala, né, que o homem era o centro do mundo. Então, ela não tinha uma conotação e uma sensibilidade ecológica, né? Na Gênesis, ela diz, né, que Deus frutificai, Deus disse a Adão, frutificai-vos e multiplicai-los e enchei a terra e sujeitar e dominar. Então, ele diz, há quem entender, né, dessa forma, essa dominação dos animais. Então, nós devemos dominar os animais, nosso planeta, nosso meio ambiente, tudo que se move na Terra estão sob o nosso domínio. Então, assim,
é o que se entendeu desse trecho da Bíblia e o que vem sendo entendido ao longo dos anos, né? Pode passar. Aí a gente tem na Idade Média, né? A gente tem a visão laica, que são aqueles que atribuíram aos animais sentimentos e virtudes, e a gente tem aqueles que continuavam com essa cultura, né? Do homem ser o dominante, o ser o superior, que ela com certeza era a que mais pesava durante toda a Idade Média. Pode passar, João. A gente tem então São Tomás de Aquino, que foi assim uma das personalidades mais importantes da época e que ele ditava tudo que toda a maneira com que o homem se portava, né? Ele era um dos precursores do que como deveria ser feito. Então ele foi uma figura extremamente importante e ele dizia, né, que nós éramos perfeitos e éramos diferentes dos demais seres, né? Que nós éramos semelhantes a Deus, né? Então, era normal a gente dominar os outros, porque os animais, né? Porque vínhamos dessa hierarquia de sermos perfeitos, né? E que os animais não. Então, eles tinham o animal só como uso para nós, né? Ele só servia, os animais só existiam para nos servir. Pode passar. Aí a gente tem no Renascimento, né, o Francis Bacon, que ele fala que, por exemplo, que se o homem fosse extinto, os animais iam deixar de viver, né? Porque o propósito dos animais era servir aos homens. Então tinha essa ideia de que, por exemplo, os papagaios eles serviam para nos alegrar, somente isso, né? Não tinha uma noção e um conceito ecológico da importância desses animais. Então, esses pensadores ditavam essas regras. Sem nós, para poder pegar os papagaios que estavam voando, colocá-los na gaiola dentro das nossas casas, eles não sobreviveriam. Essa era a função deles. Pode passar. E a gente tem o René Descartes, que eu acho que a gente pode dizer que ele foi o principal, né? Ele foi principal pensador assim e que ditou e que mudou o conceito com que a gente lidava com a humanidade, com alma e com tudo, né? Então assim, ele foi um dos primeiros que dizia sobre a alma imortal, né? Então mas ele não acreditava nisso nos animais. Então assim, ele foi extremamente importante para o nosso desenvolvimento e para nossas mudanças de comportamento em relação ao homem, né? Ele teve ele foi um grande precursor de ideias modernas que são tidas até hoje. Mas ele dizia que os animais, ao contrário de nós, não tinham alma, que eles eram máquinas. Então, por exemplo, quando você maltratava um animal, quando você pegava um animal para experimento, tirava a pata, fazia vivisecação, aquilo não era sofrimento, não era dor, não era nada, aquilo era apenas uma reação de uma máquina. E eu sei que quando a gente fala sobre isso, hoje a gente fala, não, claro que os animais não são máquinas, eles são seres vivos. Mas, até hoje, são feitos experimentos com animais, tendo como base isso que Descartes pregou desde essa época. Então, assim, experimentos de teste com animais que hoje não são mais necessários, principalmente na questão dos cosméticos, ainda são feitos com base nesse pensamento desse filósofo, que era filósofo, matemático, enfim, eles eram pesquisadores completos, assim. Então, por conta do pensamento dele, a gente tem até hoje problema com uma forma como que lidamos com os animais. Então, por exemplo, todo mundo abomina teste em animais, né? Como eu falei. Mas a sociedade tolera que existam produtos que são testados em animais e a sociedade compra esses produtos. Então, assim, são contra você pingar um shampoo dentro de um olho de um coelho, mas
Isso não impede você de comprar esse shampoo no supermercado, e nem a sociedade de conviver com isso. Então, isso foi o pensamento de Descartes, que vale até hoje. Pode passar, João. A gente tem Thomas Hobbes também, que dizia que eles não tinham capacidade de se expressar, então partia-se do princípio que se você não pensa, se você não é racional, você não tem você não tem nenhum contrato, você não consegue ter nada, então você não existe. E era basicamente isso que ele dizia em relação aos animais, né? E aí, o que aconteceu nessa época? A gente teve Darwin, né? E assim como a Bíblia, muitas coisas de Darwin foram interpretadas da forma como os pensadores entendiam importante e as demais personalidades. Então, dentro desse contexto, a gente tem a evolução das espécies, colocando onde Darwin coloca os humanos acima, no topo da evolução. Porque realmente, dentro do nosso planeta, né, nós podemos dizer que não somos os mais evoluídos em relação à matéria, mas nós conseguimos nos desenvolver em comunidade, desenvolver tecnologias, e outras espécies não. Então, quando Darwin diz isso, é nesse sentido que ele quer dizer. E é no sentido espiritual também, que a gente sabe, né? Encarnados na Terra, nós, seres humanos, estamos num processo evolutivo maior que tem no nosso planeta Terra, que é um planetinha lá embaixo. Então, dentro do nosso planeta é assim que acontece, mas isso não quer dizer que as outras espécies também não são importantes, né? Pode passar. Bom, aí tudo isso gera, né, o antropocentrismo, que é uma filosofia, né, e que novamente, um meio da sociedade agir onde o homem é o centro do universo. Então, assim, não existe outros seres que não estejam no nosso planeta para nos servir. Basicamente, isso que é o que era a visão da época e que ainda perdura na maior parte da nossa sociedade e que há pouco tempo vem sendo mudada, né? Pode passar, João. Bom, apesar desse cenário super triste que a gente vem, né, tinham poucos, né? Na balança, quem pesava mais eram esses que entendiam como o homem e o ser mais evoluído. E o homem, que quando a gente trata desses pensadores e dessa sociedade, é uma sociedade rica, uma sociedade culta. Então, é homens mesmo, né? Mulher não entra nessa brincadeira deles de alma, de pensamento, negros muito menos, asiáticos, europeus nem sabiam, acho que existiam. Então, assim, eram aqueles homens, era aquele ideal, eram eles que ditavam e eram eles que eram importantes. Diferente deles, ninguém mais era. Mas, né, existiam alguns outros que tinham contraponto, né, e que traziam algumas informações, né, para tentar balancear essa posição antropocentrista que a gente tinha. Pode passar. A gente teve Pitágoras, né? Pitágoras foi uma personalidade incrível, né? E da Grécia Antiga, e aí ele foi um dos primeiros a criticar o consumo de carne, né? E a morte dos animais. E ele dizia que enquanto o ser humano for implacável com as criaturas vivas, ele nunca vai conhecer a saúde e a paz. Pode passar. O Pitágoras ele trouxe a imortalidade da alma também. Ele trouxe também a possibilidade de transmigração, né? Então, quer ser capaz de voltar para outros corpos. Então, ele traz a questão que também é dita no budismo, né? Que a gente pode voltar para animais, né? Enfim, de transmutar entre os corpos. E Pitágoras já trazia isso desde a Grécia Antiga, né? O Pitágoras, como que chama? Ele era um druida, né? É druida? João, acho que né? Não. Não, Pitágoras, que eu saiba, não. Não, mas ele teve alguma coisa. Não lembro. Eu li. Ele foi, eu acho que vai mostrar, vamos ver. Mas eu não me lembro. Eu acho que ele foi um dos que surgiu, alguma coisa do tipo.
Então, assim, ele acreditava, né, que os humanos tinham laços de parentesco com os animais. Então, provavelmente, ele foi um espírito muito à frente, né, que já trazia esse conhecimento de outras existências. Pode passar. Na verdade, assim, aqui Pitágoras, assim, ele foi com certeza um dos espíritos, não, claro, não a nível, né, de Jesus, nem nada disso, mas foi um dos mais evoluídos que a gente teve aqui e que auxiliou o desenvolvimento da humanidade, né? Porque ele trouxe a observação das harmonias dos acordes musicais, né? Ele acreditava não só na matemática, ele fazia a questão mística e espiritual, enfim, então ele trouxe a questão da reencarnação, então, assim, ele estava muito à frente, né? E com isso, claro que tinha a questão animal também junto com ele. Pode passar. E aí na Bíblia, né? Apesar da gente ter aquela visão de que Deus, né, disse a Adão que ele devia dominar, né, o nosso planeta, também existem outros pontos, né, da Bíblia que têm que ser levados em consideração. Mas é isso, né? Depende de como a sociedade precisava se comportar naquele momento. Então, esses pensadores que eram os detentores, né, do conhecimento, e por isso eles eram detentores do poder e a subjugação das outras pessoas, porque a maioria da população era pobre, né, uma população ignorante. Então, eram poucas pessoas que tinham o conhecimento. Então, esse conhecimento ele era direcionado para o que era mais importante para eles, né? Então, a Bíblia foi um caso desse. A Bíblia, em vários momentos, ela traz a questão dos animais, né? Ela traz os provérbios, olha, ele fala que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então, assim, tem várias passagens que traz a questão dos animais, mas isso não foi trazido à tona e nem levado em consideração, porque aqueles principais personalidades que eram detentores do conhecimento, eles não iam ter benefícios com isso. Muito pelo contrário. Então, por isso que manteve-se aquela ideia de que nós devemos dominar os animais. Pode passar. A gente tem Copérnico, né? Copérnico, ele foi um dos primeiros a quebrar o antropocentrismo, né? Então, ele que veio dizer que o homem não é o centro do universo. Ele que trouxe a disposição do nosso sistema solar, né? Dizendo que o universo não girava em volta do planeta Terra, muito pelo contrário. E aí ele tem um livro, né, A Revolução das Esferas Celestes, mas que foi publicado só depois que ele morreu, né? Porque a teoria dele foi rechaçada pela igreja, que era uma das detentoras, né, do conhecimento, e então, assim, foi banido por quase 3 séculos. Então, só depois de 3 séculos, de todas as descobertas dele, é que a gente ficou sabendo, né, que pôde ser divulgado isso. Então, só para a gente conseguir entender um pouco o conceito que ainda está enraizado em nós, né, que foram muitos séculos de doutrinação e de direcionamento do pensamento para aqueles que tinham, né, o poder. Pode mudar. Aí a gente tem Voltaire. Voltaire, ele fala que foi como a Jennifer Aniston do século XVIII, então ele era o pop, todo mundo queria saber do Voltaire, aonde ele estava, ele era super famoso, ele era super à frente, assim, da época dele, né? Fizeram uma estátua dele, como um paparazzi, assim, né? Pode passar, João. E aí, o Voltaire ele era muito voltado aos animais, então ele trazia muitas frases, muitos livros falando, né, da defesa dos animais, né? Então ele achava o que Descartes dizia dos animais, ele achava aquilo um absurdo e ele era contra esse tipo de pensamento, né? E principalmente as experiências que eram feitas com os animais na época. Pode passar. Aqui, essa é uma carta que Voltaire escreve para Descartes, e ele diz como que pode ser uma máquina, né? Como que pode não ter um sentimento
um animal, um cachorro, né, que você tem, e aí você chega muito tempo na sua casa e ele pula, te abraça, te beija, lambe, fica feliz, e aí você vai lá, pega ele, coloca em cima da mesa e disseca ele vivo, né? Então, ele dizia, como que você diz que isso não tem sentimento? Quem não tem sentimento é você, né? E então ele estava muito à frente, né, de todos esses pensamentos retrógrados. Pode passar. A gente tem Jeremy Bentham, que também foi um filósofo, né? Ele também trouxe sobre a capacidade de sofrer. Então, ele era um pouquinho diferente, né, do que o Aristóteles e o Descartes diziam, né? Ele falava que o que dizia a sua condição, né, de ser outro ser e não ser uma máquina, não é a sua capacidade de raciocinar, mas a sua capacidade de sofrer. Então, diferente dos outros, né? E que hoje a gente já sabe que muitos animais conseguem sim raciocinar, né? Mas naquela época se dizia que o que não pensava, então era aquilo, a frase famosa, né? Que penso logo existo. Então, se os animais não pensavam, eles não existiam, né? E o Jeremy ele era contrário a isso. Pode passar. Schopenhauer também, né? Ele foi um filósofo também, né? E aí ele trouxe alguns conceitos budistas, né? Ele levou para a Alemanha e aí ele dizia que a compaixão dos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, né? Quem é cruel com os animais não pode ser o bom homem. Essa é uma frase bem difundida, né? E ele trouxe à tona a questão da ética, né? E da compaixão. Pode passar. E aí a gente tem Darwin. Darwin, ele foi utilizado, né? A sua teoria foi utilizada para colocar o homem, né, no topo dos seres evoluídos, mas não é bem assim, né? Quando a gente estuda a teoria das espécies, a gente vê que todos estão no mesmo patamar, porque todos evoluíram para o melhor da sua espécie. Então, para a nossa espécie Homo sapiens, o melhor foi essa evolução que nós temos agora. Para a evolução do Canis lupus familiares, que é o nosso cachorro doméstico, a evolução dele foi melhor ele se aproximar do homem e desde lá de trás ele defendeu os homens, né? E isso fez com que ele tivesse uma casa hoje em dia, né? E para nós que cuidamos dos nossos pets como família, assim, então quem não gostaria de ter a vida do seu cachorro, né? Eu estou vendo as minhas ali deitadinhas no quentinho, tudo fácil, né? Meu marido que fala que se pudesse, na próxima ele voltaria um cachorro meu, porque trato que nem filho meus cachorros. E essa é a evolução da espécie, né? Então, os cachorros evoluíram para isso. E é isso que Darwin quis dizer, não dizendo que os humanos são os mais evoluídos. Pode passar. E aí, atualmente, a gente ainda tem alguns filósofos, né, que apesar de não ser uma coisa muito divulgada, né, essa questão como era antigamente dos filósofos, né, ditarem os pensamentos da sociedade, mas isso acontece. E isso ainda é muito importante. E a gente tem muitos nomes na defesa dos animais. Então, pode passar, João. E esses nomes são bem atuais. Assim, a gente tem o Peter Singer, né, que ele trata do livro Libertação Animal. É um livro de 75 e só foi trazido para o português em 2004. Gente, olha que absurdo. E isso tem totalmente a ver com a nossa sociedade e com a maneira com que a gente vive e que não quer mudar os hábitos, né? Porque ele traz essa questão animal e traz a importância de mudar, né, o pensamento e mostrar tanto que estava errada a filosofia que até hoje, até ontem, a gente praticava. Pode passar. Aqui, eu não vou falar porque é longa, né, a apresentação, mas depois o João vai passar e vocês podem ler, tem partezinhas assim dos livros todos deles. Pode passar, João. Aí a gente tem Tom Hegel, que ele é um professor ativista americano, né? E ele tem um livro, The Case of Animals' Rights. Então ele fala
dos direitos dos animais, né? E aí ele traz uma contribuição filosófica super grande, super importante sobre isso, né? E Reagan, ele assegura os direitos para os animais não homens, né? Então, ele diz que tem alguma coisa errada na nossa moral quando a gente trata os animais da maneira como são tratados até hoje. Pode passar. A gente tem o Bernard Rolling, que também é um professor de filosofia, né, do Estado americano. Ele é ativista desde a década de 70, né, e o livro deles é Animal Rights e Human Morality. E, enfim, são livros antigos, gente, e são livros que demoraram muito para chegar no Brasil. Então, para a gente, isso tudo é muito novo, né? A gente não tem ainda o costume de ter tantas informações, né, e mudanças de hábitos como teriam outros países, como os Estados Unidos, como a Austrália, né? Porque essa questão veio sendo trazida para o Brasil há pouquíssimo tempo. Pode passar. Aí a gente tem o Gary Fraction, ele também é americano, né? E ele tem vários livros, são vários livros importantes que ele tem do movimento, né? Abolicionista. Então ele já vai um pouco mais a fundo, ele traz a questão do veganismo, né? E as práticas de exploração aos animais. Vale a pena, vale a pena. Não, se não quiserem ler, tem muitos textos deles na internet, então é só digitar que consegue ver os textos, assim, são coisas muito legais e que trazem o que é a função da filosofia, fazer a gente pensar e fazer a gente tentar mudar os nossos hábitos, né? E ver o que está errado na nossa sociedade. Pode passar. E aí a gente tem também algumas pessoas influentes, né, que emprestam, né, os seus nomes em prol dos animais, né? Então a gente tem pessoas do mundo todo que são ativistas dos animais, né, das causas ambientais e se posicionam muito frente a isso. Pode passar. A gente tivemos Leonardo da Vinci, né? Ele foi vegetariano. Ele amava os animais, então ele tem muitos estudos sobre os animais, né? Mas não daquela linha anterior, né? Então ele sempre respeitando os animais, né? E na verdade Leonardo da Vinci, eu não vou lembrar agora qual livro eu li há muitos anos atrás, mas ele se eu não me engano, ele era um exilado, né, de Capela que veio para cá, então por isso que ele teve esse grande renome, né? E ele foi um ponto fora da curva. Pode passar. Aqui também é uma parte da descrição do que ele falava, né? Pode passar, João, depois o pessoal pode ler. A gente tem Benjamin Franklin, que foi vegetariano também, ele foi um presidente americano. Ele pensava não comer carne que será assassinato aos animais, né? Então ele também era um defensor. Pode passar. A gente tem Thomas Jefferson, que foi também presidente dos Estados Unidos. Ele era adepto, né, da comida natural, comia muito pouca coisa animal, e ele também era um defensor da libertação animal. Pode passar. E o Thomas Jefferson tem uma história bem engraçada, né? Ele amava ovelhas, e aí quando ele foi presidente, ele separou alguma das ovelhas, porque ele tinha uma fazenda, a família dele. E ele separou alguma das ovelhas, porque ele gostava muito dessas ovelhas dele. E ele colocou para pastar na frente do palácio, lá, da Casa Branca. E ele tinha um carneiro, que ele amava esse carneiro. Só que ele era muito bravo, esse carneiro. E o carneiro atacava as pessoas que passavam na rua. E ele matou o menino. Então, assim, com muita tristeza, ele teve que devolver esse carneiro para a fazenda, porque não dava mais para conviver com o bicho, porque ele deixava o bicho solto pastando, porque ele tinha o animal como um pet, assim, de tanto que ele gostava. Pode passar. A gente tem Vitor Hugo, né, que traz a consciência, né, social, política, animal, né? Ele é autor de vários clássicos, como O Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, né? Então, ele trouxe várias reflexões para a sociedade, e uma delas trazendo a questão do animal. Pode passar.
Pode passar. Ele dizia, né, que foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem e agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza dos animais. Pode passar. A gente tem Tolstói, que também foi um escritor russo que escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina, e aí ele era um defensor, né, dos animais, ele era vegetariano, e Gandhi foi influenciado por ele. Então, Tolstói foi uma das pessoas mais importantes assim da época na questão de paz, quando trazia isso do respeito, né, ao próximo, tanto aos animais humanos e não humanos. Pode passar. Um livro, né, O Primeiro Passo, ele diz que se o ser humano, né, busca uma vida séria e sincera, a primeira coisa é deixar de consumir alimento de origem animal, né? Existe, né, que é um ato contrário ao senso moral. Pode passar. E aí a gente tem Gandhi, né, que foi um discípulo de Tolstói, né, que era estritamente vegetariano, né, que escreveu vários livros sobre isso e que principalmente em questão não só da religião, mas ele era, né, um pregador da paz e incluía, né, os animais nisso. Pode passar. E aí a gente tem Einstein. Einstein tem uma frase que ele fala de Gandhi, volta um pouquinho, bom, está aqui bem no final. Ele fala que as gerações por vir terão dificuldade em acreditar que um homem pode ser... eu não consigo enxergar aqui o final, mas eu me lembro dessa frase. Como este realmente existiu e caminhou sobre a Terra. Era mais ou menos isso. É porque para mim está cortando, não sei se está cortando para todo mundo. Mas aí a gente tem, né, o Einstein, que ele diz que a dieta vegetariana é que vai aumentar as chances, né, da vida na Terra. Pode passar. E ele falava, né, desde aquela época, que se as abelhas desaparecessem, a humanidade teria poucos anos de existência, né, porque sem as abelhas não ia ter polinização, né, reprodução da flora e, por consequência, dos alimentos. Algumas coisas que a gente já consegue ver hoje, né, com a redução das abelhas. Pode passar. A gente tem Martin Luther King, que foi um ativista, né, de direitos raciais, né, nos Estados Unidos, e ele tinha uma luta muito grande também em relação aos animais. E depois que ele morreu, né, a esposa dele, ela começou a lutar pelos animais na difusão de serem seres sencientes. Ela virou vegana, né? Pode passar. E além dela, tem o filho de Martin Luther King, que também, né, lutou em relação aos direitos dos animais e virou um ativista vegano. A gente tem Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking, ele teve junto com a equipe do Philip Lowe para a Declaração de Cambridge, que traz sobre a ciência dos animais. Então, eles com um grupo de cientistas, né, trouxeram a consciência animal, né, dizendo que todos os mamíferos, aves, né, outras criaturas e povos possuem substratos neurológicos. Então, ele confirmou a ciência, né, dos animais, capacidade de sentir. Pode passar. E a gente também tem famosos do cinema, que emprestam o seu nome para a causa. Então, a gente tem o Brad Pitt, o Joaquin Phoenix, o Alec Baldwin, são todos voluntários, ativistas, né, das questões ambientais, da libertação animal. Pode passar. A Betty White, que ela morreu faz pouco tempo, né? Tem o Bryan Adams, que é vegano, Paul McCartney, que é membro da PETA, que é aquela organização que luta pelos direitos dos animais no mundo todo. Pode passar. A Brigitte Bardot, que foi uma das mais famosas, né, ativistas da causa animal, não usar pele, né, casacos de pele, roupas de pele. A gente tem Alicia Silverstone, Leonardo DiCaprio. Pode passar. Aí no Brasil a gente tem outras, né, a gente também tem artistas, né, e famosos que emprestam
a imagem e a voz, né, para os animais. A gente tem a Nina Rosa, que esteve com a gente, né, João, em um dos nossos eventos, dos nossos simpósios que a gente fazia, né? Ela é fantástica e ela tem uma luta maravilhosa em relação à liberdade animal. A Rita Lee tem aquele livro que é lindo, quem tiver oportunidade de dar para uma criança, que tiver alguém, algum parente, vale a pena. Esse livro da Rita Lee, é uma graça, e fala sobre a libertação animal também, que é um livro infantil. Bom, então, aí vamos falar agora um pouquinho dentro das religiões, né? O que traz, né? O judaísmo, ele tem a Torá, e ele fala que o dono de um animal deve alimentar e dar de beber antes que o próprio dono tenha a sua refeição, né? Que não deve ser causada nenhuma dor desnecessária a qualquer ser vivo. E que existe, né, o sacrifício que é feito dentro do templo, mas eles entendem como isso não sendo um ato de crueldade, né? Porque é um sacrifício de adoração e que isso, que quem vai receber esse animal é como se fosse purificando as pessoas, enfim. Então o judaísmo entende como isso. No geral, né, a gente não deve maltratar um animal. Pode passar. Aí tem os casos, né, desde a base do judaísmo, né, que aí ele fala sobre um animal, né, que começou, que o animal, na verdade ele fala que o sofrimento humano começou quando um bezerro que foi levado para o matadouro se escondeu sobre a capa dele, e ele, ao invés de salvar esse bezerro, entregou ele para o algoz. Então, a partir daí, o sofrimento começou. Então, basicamente, está dizendo que quando ele fez mal ao animal, foi aí que tudo deu errado. Pode passar. A gente tem o hinduísmo, né, as Vedas, que são as sagradas escrituras. Ele fala que se você se abster de matar um ser vivo, vai obter a aptidão necessária para a salvação, né? Você não usará seu corpo para matar outras criaturas. Pode passar. E não se deve matar a vaca ou qualquer outro animal, porque é a mesma coisa que aniquilar Deus, né? Então, assim, muitos sábios daquela época, né, eles falam que todos os seres vivos têm um grau de espiritualidade. Então, por isso que os deuses deles são todos divindades em formas de animais, né? Como a gente vê o Shiva, tem tartaruga, tem peixe, tem vários. Pode passar. Aí no budismo, né, ele fala de abster-se de tomar a própria vida, né? Alguns budistas, né, os budistas Mahayana, prometeram libertar todos os seres, né, sencientes. Mas aí já tem os budistas Zen, que seguem o primeiro preceito, né, que é abster-se de tomar a vida. Então, eles consideram que não se pode matar nenhuma criatura que respire. Mas, para outros, tem a questão que culturalmente se come carne, então não tem por que não comer. Pode falar. O Buda mesmo não era vegetariano, né? Diz que ele morreu porque ele comeu uma carne contaminada, porque ele vagava, né? Então ele recebia comida de casas em casa, e em uma das casas que ele foi, a carne estava contaminada e ele morreu. Então aí já diz que ele não era vegetariano. O Buda também ele ensinou, né, a doutrina do renascimento, né? Então ele trouxe essa questão da reencarnação, só que é aquilo, né? Onde o homem podia reencarnar num animal e vice-versa. Então a intenção de não matar animais também é para você não matar um membro da família. Pode passar. Aí aqui tem o Dalai Lama, né, que é um dos principais representantes, né, dessa religião, que ele é vegetariano, e ele tentou com o KFC reduzir a crueldade das galinhas, né? Enfim, então ele tentou algumas coisas em relação aos animais. Pode passar. Aí a gente tem o islamismo,
O islamismo já prega um pouquinho diferente, né? Se um cachorro, o que o profeta Mohammed disse, né? Que se um cachorro beber de um recipiente seu, purifique-o lavando 7 vezes, sendo a primeira com areia, porque eles dizem que cachorro é um animal impuro, né? Já os gatos, eles são puros. Então, os gatos podem conviver, mas os cães não são. Mas não é porque eles não são puros que se deve matar, né? Então, das principais ordens dentro do islamismo é serem gentis e piedosos com todos os animais. Pode falar. E aí a gente tem o cristianismo. O cristianismo ele veio trazer o amor e pregar o amor para todas as criaturas. A gente tem o nosso maior representante, que é Jesus, que nasceu numa manjedoura ao lado de animais. Então, essa é a maior prova que a gente pode ter para o amor e a compaixão com esses animais. Pode passar. Porque na época de Jesus, né, fazia-se muito sacrifício de animais, né? Então, e Jesus foi um dos primeiros que contestou isso, né? E proibiu a venda de animais e de consumo dentro dos templos, né? Então, ao invés de fazer isso, ao invés de ter sacrifício, ele trouxe o batismo no lugar, né? Aí a gente, enfim, tem várias passagens aqui, né? Onde Jesus diz que não tem nenhum pardal que não cai no chão, né, sem conhecimento do nosso Pai, que é de Deus. Então onde há vida, há Deus, é isso que ele quis trazer para a gente. Ele diz também no amará teu próximo como a ti mesmo, né? E não há outro mandamento maior que esse. Ele disse ao teu próximo, né? E não ao outro humano, no próximo, qualquer ser que esteja próximo de nós. Pode passar. A gente tem o Santo Agostinho, né? A diferença, ele disse, entre homens e animais é a razão, né? Então, o Santo Agostinho, ele reconhece que os animais eles são animados, mas ele diz que eles têm que ser submetidos a nós. Então, a igreja, no período que existia Santo Agostinho, preferiu-se seguir as mensagens dele do que de Jesus, porque naquele momento era importante para eles subjugarem os animais, né, e fazerem a sociedade seguir o que eles ditavam. Pode passar. E aí a gente tem o São Francisco de Assis, né, o maior seguidor do cristianismo depois de Cristo. E São Francisco de Assis, para mim está cortando muito, mas aqui depois vocês conseguem ver, tem várias histórias, né, dele, que ele dedicou a sua vida a cuidar dos pobres, dos animais. Então, ele não via os animais como seres de menos direito, né? Ele via como seres também que deveriam estar aqui na Terra e estariam em evolução assim como nós. Pode passar. E aí tem várias histórias, tem a história do lobo que ele conversou, o lobo que estava entrando, né, na cidade, tem a história do peixe, tem a história das aves, né? Então, depois, é bem rapidinho aqui, é bem interessante. Pode passar, João. Eu não sei se ainda tem a aula que fala só sobre São Francisco. Tem. Uhum. Tem, né? Então, tem. Pode passar. Uhum. Pode passar também. E aí a gente tem, dentro do cristianismo católico, né? A gente tem o Papa VI, né? Que disse que um dia vamos ver nossos animais de estimação na eternidade com Cristo. João Paulo II, que os animais tinham um sopro divino, né? E o Papa Francisco, né? Que é o nosso atual Papa, que temos um só coração e as mesmas mazelas que nos levam a maltratar um animal logo se manifestarão no nosso relacionamento com outras pessoas. O ato de crueldade contra qualquer criatura contrária à dignidade humana. Então, ele já diz aquilo que a gente sabe, né? Que é a teoria... Qual que é a teoria? Como que chama, do Major Hobbes? Esqueci o nome da teoria. A teoria de que quando você maltrata um animal, você maltrata as pessoas também. Isso. Eu esqueci o nome da teoria. Tem um nome. E o Papa já diz isso, né? O Papa atual, o Papa Francisco. Pode passar.
E aí a gente tem dentro do cristianismo espírita, que ele fala que os animais eles são seres espirituais, né? Que estão em evolução assim como nós, né? E que quando eles ganharem a liberdade de escolha, né, e uma consciência mais contínua, eles vão reencarnar como homens, né? Então a nossa responsabilidade é estar com eles, é auxiliá-los na trajetória deles. Pode passar. E o Kardec, né? Na verdade, assim, o Kardec ele não fala nada específico em relação aos animais, né? E Kardec, né? Eu procurei para saber a opinião dele e eu não encontrei. O que a gente tem são informações trazidas dos espíritos, né? Mas a opinião dele, assim, não é muito clara sobre isso. Pode passar. A gente tem aqui algumas questões, né, do livro dos espíritos, mas aí eu trouxe alguns comentários do Kardec, né? O que ele fala, né? Mas ele como um bom pesquisador, ele é bem imparcial em tudo que ele traz. Pode passar. A gente tem Chico, né? Que nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, né? Na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Então, está aí a nossa grande importância, né? Em auxiliar esses animais e de trazer a compaixão, o amor, porque a nossa responsabilidade é muito grande, né? Frente a esses que estão em evolução, frente às próximas a vida deles e a nossa também, né? Pode passar. Tem algumas histórias aqui de Chico também, algumas histórias dos cachorrinhos, do Lorde, né, que ajudou eles quando ele e o irmão se perderam, e depois quando o irmão desencarnou, o Lorde aparecia com o irmão. Pode passar. A gente tem o Divaldo também, que ele fala um pouco, né? O Divaldo ele traz o seguinte, que a gente precisa ponderar, né? O amor e o que a gente gasta, né? E dispõe aos animais. Porque um animal não é um ser humano, então isso a gente sabe. Então, assim, o que ele quer dizer com essas frases, com esse texto, é que a gente não deve, por exemplo, ter as festas que a gente vê de cachorros, aniversários, né, gastando fortunas, enquanto existem pessoas, irmãos nossos, humanos, que passam fome e não têm o que comer, né? Então, não é para deixar o animal passar fome, mas para não ter um exagero, né? Então, é aquele consumismo exacerbado. Então, assim, é para a gente não ter o consumismo tanto com os animais, tanto com nós próprios, conosco. Não, o consumismo e o excesso não é para ter com ninguém, porque existem pessoas que precisam, né? Então, é basicamente isso que o Divaldo disse com esse texto dele. Pode passar. E aí tem algumas frases que são famosas, né, de Voltaire, como todo homem é culpado pelo bem que ele não faz. Então, não adianta, isso também é trazido dentro da nossa doutrina, não adianta a gente ser imparcial, a gente precisa ser bom, né? Não adianta não fazer o mal e ficar por isso mesmo. Então, aí a gente tem a frase de Leonardo da Vinci, né, que diz que o homem vai conhecer, né, vai reconhecer todo crime, né, tudo que faz contra os animais e que isso vai ser considerado crime. Pode passar. Também é dele, pode passar. Aí, essa daqui é de Benjamin Franklin, né? Que o menino que sofre e se indigne diante dos maus tratos infligidos aos animais será bom e generoso com os demais homens. E é exatamente isso, né? Que a gente sabe que quem é bom com os animais também é bom com os demais homens. A gente tem a frase de Darwin, né? Que compaixão é uma das maiores virtudes da natureza humana. Pode passar. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Porque tem parte da gente, né? Da gente mudar a nossa consciência. Pode passar. Aí tem frases da Brigitte Bardot, né? Que não há bons ou maus combates, existe somente o horror aplicado aos mais fracos, né? Incluindo os animais, crianças, idosos. Pode passar. A grandeza de uma nação, né? Pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Essa é de Gandhi. E Gandhi, ele não acha que a vida, né, de um animal é menos importante que a de um ser humano. Pode passar.
E Chico também, né? Aquilo que a gente já conversou, que a gente está aqui para auxiliar os animais. Então, quem chuta ou maltrata alguém não aprendeu a amar. Pode passar. E que os animais têm alma, né? E eles valem pelos nossos melhores amigos. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Eu tentei ser rápida, porque é uma apresentação longa, né? Mas depois vale a pena dar uma lida nos textos. Tem bastante coisa legal. Vamos abrir para perguntas. Alguém queira fazer alguma pergunta para a Amanda? Nós temos 10 minutinhos de perguntas. Um de cada vez. Ninguém vai fazer a pergunta? Carol tem uma pergunta. Pois não, Carol. Parabéns pela aula. Aliás, é muito apropriada, né? Nós estamos começando a COP27, que trata de do meio ambiente como um todo, neles incluídos os animais todos. Mas só dá uma luzinha. Enquanto você questionava a questão do Pitágoras, eu fiz uma pesquisa rápida, e ele foi sacerdote, ele viveu no Egito. Em determinada época da vida dele, ele foi para o Egito e se tornou sacerdote exatamente para estudar essas questões. Ah, legal, Carol. Eu li em algum lugar, é que eu não me lembro também, foi quando eu fiz, que ele deu início a alguma filosofia disso, sabe? Dessas coisas mais holísticas. Mas ele foi incrível, né? Ele foi estudar muito o esoterismo e o exoterismo. Estudava o esoterismo, abria para todo mundo, e tinha o fechado, que é o exoterismo é fechado e o esoterismo é aberto. Ele falava sobre o esoterismo, mas do que ele aprendia sobre o exoterismo, ele não passava para os mortais. Ninguém tinha condição de entender isso. Né? Exatamente. Então, ele foi para a Síria, Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e no Egito, onde ele ficou por mais de 20 anos e se tornou sacerdote, exatamente para esses estudos. E eu queria te falar, trazer a baila a COP, rezar para que tudo, que tenham consciência, né, Amanda? Nem fale. Que eles tenham consciência, respeito por todo ser vivo, a gente seja precisa, animal ou vegetal, enfim. E nosso próprio, porque tudo que a gente faz contra a natureza, animais ou plantas, se volta contra o ser humano. Então, e a gente já está vendo isso, né? Isso já tá está sendo mostrado, na né? carne, Está todo mundo sentindo, né? E só tende a piorar. O pensamento de Descartes lá de 1500, 1700 não dá mais, né? Então chega, né? A gente já está na hora de mudar a consciência. Exatamente. Aliás, eu fiz greve e quando eu vou comprar cosmético, eu vou saber se usa animal como experimento, esse já fica abolido da minha lista. Hoje em dia é mais fácil que tem o selinho, né? Exatamente. Então, esse fica abolido. Parabéns pela aula mais uma vez, Amanda. Obrigada. Obrigado, Carol. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Amanda, boa noite. Gostei da apresentação, tem bastante conteúdo, né? A gente precisa ver com mais calma depois, se o João passar. Eu vou mandar para vocês. Você tem bastante pesquisa, pesquisou bastante, isso é bacana, né? Tem aí vários materiais. Aí, o que me chama a atenção já, uma outra expositora também falou sobre Descartes, né? E ele fala sobre o autômato. Eu tenho dúvida se a gente está interpretando certo o que Descartes quis dizer com autômato, porque dá a entender que ele achava que simplesmente eram seres para ser usados. E, no meu entender, o que ele quis dizer, eu estou tentando interpretar o que ele quis dizer na época, é que os animais eles atuam por instinto, sim, né? Não que ele quis dizer que eles não tivessem sentimentos, mas sim que eles atuam, por exemplo, eles têm comportamentos que são automáticos de espécie para espécie, e nesse ponto eles são autômatos. Mas não sei se ele quis dizer com isso que eles eram sem sentimentos.
né? Entendi. Não, você está certo. Quando a gente diz máquina, é isso, é ser autônomo. É exatamente isso. Ele não tem aquele pensamento e aquela razão, né? Ele não tem a razão funcionando, ele só funciona por instinto. Então, se ele está com fome, ele vai comer, e não porque ele tem uma opção, não sei, de escolha, entendeu? Agora, essa questão do sentimento é sim, e ele, inclusive, não acreditava que eles tinham dor, porque ele fazia experimentos. Isso tem bastante coisa que fala. Ele fazia experimentos para ouvir os animais gritarem e dizia que aquilo era completamente automatizado, exatamente, não tinha um fundamento de sentimento. Era tudo fruto disso. Não que eles fossem relógios, claro que não, mas que não traziam nenhum sentimento nem dor como nós sentimos, entendeu? Ele não comparava conosco. Entendi. Nessa questão de dor, que a gente sabe que é a mesma, enfim, disso tudo. Então, o que você está falando, Amanda, tem uma situação do Descartes muito pesada até para ser falada, porque na época, como ele fala que os animais não tinham alma e não sentiam dores, o que as donas de casa naquela época faziam? Através desse pensamento de Descartes, eles cortavam as pernas das galinhas e alimentavam ela parada, para as carnes ficar mais suculenta. Quer dizer, a galinha crescia sem andar e a carne ficava muito mais suculenta. Era exatamente para isso. Até hoje fazem coisas, né, que a gente vê seguindo aí. esse pensamento. Uhum. É por isso que esses filósofos são tão importantes na sociedade, né? Porque é isso, eles ditam, olha quantos séculos ele está aí ditando o nosso comportamento, que é tão difícil de mudar. É verdade. Mandinha, obrigado. Fica conosco. Nilce, você está aí, Nilce? Tô sim. Eu vou chamar você, então, para você fazer a nossa prece final, não esquecer das nossas águas, Da água, né? do nosso... João, posso só fazer uma perguntinha rapidíssima? Mas, não. na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu sou esteticista vegana também, né? E eu sempre digo que não colocamos na pele aquilo que não comemos. Tá certo. É isso mesmo, Vivi. Né? Obrigado, é verdade, isso mesmo. Contribuindo com o cruelty free que a doutora Amanda falou. Isso, é verdade. A Carol. Tá certo. Obrigado, Vivi. Então, vamos ouvir a nossa prece com a nossa querida Nilce. Vamos lá, então. Vamos agradecer ao mestre amado pela aula de hoje, que foi tão importante, elucidou tantas coisas para todo mundo. Agradecidos que somos por mais esse ensinamento. Pedimos, mestre, que o senhor e todos os mentores espirituais que estão nos ajudando, que fluidifiquem as águas nossas de nossos pets com os remédios necessários. E pedimos também vibração para o nosso caderno de pedidos de todos que se encontram doentes, que precisam de vossa ajuda. Também pedimos, mestre, que nos ajude a evoluir cada vez mais, pois estamos num mundo, num planeta que precisamos de muito amor, muita caridade para ajudar a todos. Agradecidos mais uma vez, pedimos pelo nosso Brasil, que encontre a paz necessária. Agradecidos também, pedimos com todo carinho pela nossa cidade e pelos nossos lares. Que Jesus continue sempre nos abençoando e iluminando a nossa jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Muito obrigado.